Paraty. Localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro, foi uma cidade marcada por sua participação na época do ouro. Local que praticamente parou no tempo, se tornou hoje um ponto turístico, em que a atração principal é a beleza arquitetônica e sua história. Alvo econômico e militar da época do governo de Dom João V, Paraty saiu do mapa brasileiro por quase 3 séculos. A cidade teve seu auge durante o século XVIII, na época do ouro. Tornou-se o principal porto para a exportação de metais preciosos de Minas Gerais por conta da sua posição estratégica. Era de difícil acesso tanto por mar quanto por terra. O Caminho do Ouro foi uma trilha indígena criada para ligar Ouro Preto a Paraty para o transporte de minério. Até 1726, ela foi considerada passagem exclusiva e obrigatória. Qualquer outra via utilizada seria considerada contrabando e traição à coroa. Porém, a estrada levava cerca de 90 dias para levar os metais até o porto. E com a necessidade de uma rota mais curta e segura, foi criado o Caminho Novo, ligando a cidade mineira diretamente ao Rio de Janeiro, tornando Paraty uma cidade isolada. Vocês são daqui mesmo? Não. Na verdade, sim, ela é de Minas, eu sou de São Paulo. E aí a gente conhecia bem Paraty por causa de uma amiga minha que tem casa aqui, né? Aí a gente quis aproveitar e fazer as fotos aqui, por causa que é uma cidade histórica, tem muito a ver com Minas. Então vocês conhecem a história de Paraty? Conhecemos. Aprenderam, na escola, assim? Não, a gente aprendeu aqui. Antes da sua decadência, a cidade foi um dos principais meios de lucro para Portugal e se tornou destaque na economia do país. Por conta disso, os ataques inimigos tornaram-se um risco frequente. Os portugueses construíram mais de 350 fortes no Brasil em cerca de 250 anos, tanto no litoral quanto no interior do continente. No oeste, o objetivo era de proteção de território entre conflitos portugueses e espanhóis, em relação ao Tratado de Tordesilhas, enquanto no leste era de proteção comercial. Os ataques na cidade de Paraty eram muito frequentes no século XVIII. Por isso, foram construídos 7 fortes na região da baía da cidade. A maioria era escondida em matos e trilhas para que sua localização se mantivesse fora do conhecimento de inimigos. Assim como os fortes em outras regiões do Brasil, os de Paraty têm formato de estrela, tendo 5 pontas e estando em posições militarmente estratégicas. No país, muitas construções foram batizadas com nomes de santos, tanto por conta da influência católica quanto para proteção. Era de costume que fossem construídos inspirados nos modelos europeus, principalmente italianos, por serem os modelos mais bem-sucedidos da época. Eram construídos em volta da cidade, para que as batalhas não chegassem ao núcleo. Um exemplo de outra região fortificada no Brasil é o litoral nordestino. Tinha o maior número de fortificações militares, tornando hoje a região da costa muito procurada, tanto por interesse turístico quanto histórico, uma vez que o acesso aos fortes do Nordeste é muito mais fácil aos visitantes. Os fortes do interior do país também são de grande importância, pois definiram o tamanho do país em relação aos limites do Tratado de Tordesilhas, tanto para a própria expansão quanto para manter os territórios de posse portuguesa. Além dos fortes, a própria cidade de Paraty teve de ser construída estrategicamente, por conta da quantidade de ataques, tanto de holandeses quanto de piratas ingleses e franceses. Como prova da capacidade militar da cidade, ambos os ataques foram mal sucedidos. A cidade foi construída com a intenção de funcionar como um labirinto, com ruas curvas e sem saída, de modo que potenciais invasores não fossem capazes de chegar ao centro antes de serem detidos pelos militares locais. Atualmente, o centro da cidade, a área que data do período colonial, mantém essa característica, tornando difícil a locomoção por essa área. Tinha suas construções pintadas de modo semelhante, o que confundia ainda mais o inimigo em relação à sua própria localização. Temos aqui mais um dos recursos de defesa presentes em Paraty, uma flecheira ou seteiro. A flecheira remonta os sistemas de defesa medievais. Consiste em uma abertura na fortaleza que permite o defensor atacar sem se expor durante a batalha. Você nasceu aqui? Não. Você é de onde?
francês. Você sabe para que serve aquela abertura? Você já sabia? Agora... eu já vi na França, não sei, eu já tinha visto, mas nunca... Não sabia que realmente serviu para isso. Você falou? Flecheira. Então você já conhecia, mas não sabia o... Lá na França tem muitos castelos que tem, né? Geograficamente, o local contava com diversas vantagens. O acesso por mar era dificultado tanto pelos fortes, que criavam um portão de acesso para entrar na baía, quanto por ter águas rasas, que impediam que grandes navios chegassem nas proximidades das praias, impossibilitando tiros de canhões de acertarem a cidade e invasões com grande número de inimigos. Quantos fortes você acha que existem aqui? Olha, antigamente existia muita fortalezazinha por aí, né? Tinha uma ali na frente, tinha um Forte Perpétuo Defensor, e tinha na ilha, na Bexiga, no Mantimento, no Cachorro, na Ponta Grossa, no Gancho. As invasões por terra também se caracterizavam difíceis. A cidade contava com uma muralha de morros, dificultando o acesso por outro caminho senão a Estrada do Ouro, tornando ataques improváveis. A entrada ao porto era controlada pela guarda da cidade. Permitiam que entrassem 2 ou 3 pequenos barcos por vez, tendo permissão para atacar e afundar quaisquer outros tipos de embarcação. Por conta da estratégia tão bem elaborada, nenhum atacante teve sucesso em invadir Paraty. Porém, os navios se escondiam em praias próximas, como Trindade ou Ilha Grande, abastecendo-se e aguardando para saquear os barcos carregados de mercadoria, que eram alvos mais fáceis. Com a criação do Caminho Novo, que ligava Ouro Preto diretamente ao Rio de Janeiro, Paraty deixou de receber tanta atenção, e assim deixou de ser alvo das tentativas de ataque, e já não tinha mais nenhuma influência no país. Por conta disso, as construções de Paraty mantiveram seu estilo colonial, e os fortes deixaram de ser restaurados. Antigamente, 7 fortes protegiam a cidade de Paraty e suas baías. Hoje em dia, a maioria de todos os fortes ou está em posse de propriedade privada, ou está toda destruída ou só com alguns canhões. Esse, o Forte Defensor Perpétuo, é o único que está mais conservado e ainda totalmente em pé, tanto que ele é protegido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além da fachada, esse é o único forte no qual ainda é possível ver nitidamente o selo real. Foram feitas algumas perguntas a moradores locais e visitantes sobre seu conhecimento a respeito da importância militar da cidade. Vocês aprendem história de Paraty na escola? Vocês sabem que aqui era alvo de ataque de pirata? Know anything about Paraty's history? No, we just came here spontaneously and didn't really know anything about this place. Você conhece a história da cidade? Não? Da Ouro, de Minas, para embarcar para Portugal. Vocês sabiam que aqui teve ataque pirata? Sim. Tentativa de ataque pirata? Sim. Com toda a nossa pesquisa, pudemos tirar várias conclusões. Uma delas é que a importância dessa cidade é essencial para a nossa história, e o aprendizado sobre ela é indispensável. Esse foi um dos motivos da produção deste trabalho: aprender sobre seu fator de destaque e passar adiante tal conhecimento.